Bom, evidentemente, o DVD Templo é Dinheiro chegou ao final. E neste espaço, eu estou aqui ao lado da minha amada. Quem já acompanha nosso trabalho há algum tempo sabe que ela prefere não aparecer aqui no ar, e nós respeitamos, mas ela sempre participa também com a sua opinião aqui conosco, sobre o que foi discutido, sobre o que foi visto. E assim como fizemos no DVD número 1, estamos também agora fazendo, neste finalzinho, no encerramento do DVD número 2. E aí, amada, o que você achou aí dessa parte final do Templo é Dinheiro? Viu alguma coisa assim que a gente possa comentar, que seja interessante? Sim. Principalmente a parte lá da Samaritana, né, lá do Poço de Jacó. Sim. Não é o Poço de Jacó? É o Poço de Jacó. Jacó que cavou aquele poço. Jacó cavou inúmeros poços porque ele cuidava do rebanho do sogro dele, o Jetro. Sim. Não, o Jetro... Não, esqueci o nome. Labão. Labão. O sogro dele, o Jetro, era sogro do Moisés, pai da Zipora, ou Zípora. Mas ele cuidava do rebanho lá do Labão. Sim. Labão era um 7-1 amada. 7-1 formado. E ele cavava poços, né? Para poder alimentar as ovelhas. E ele era um agricultor, né? Então Jacó cavou muitos poços. Jacó era bom de trabalho. Jacó era um burro de carga. Ele era extremamente trabalhador. E aí o Salvador foi ali, né? Enquanto os discípulos estavam indo à cidade, ele se assentou no poço. Sim. E viu que uma mulher estava chegando e aproveitou para conversar com ela. Eu acho esse exemplo bom, porque você vê quantas vezes por dia, amada, nós temos a possibilidade de conversar com alguém sobre as coisas do Criador. E nós preferimos, às vezes, falar de futebol, de novela, de filme, Isso é verdade. de sacanagem, de bobeira, de tanta coisa que não leva a nada, né? Sim. Eu penso que eu perdi muito tempo da minha vida falando de Elvis Presley, entende? Também. Falando de bobeira. Hoje, a minha amada, que conhece bem o amado, sabe que a gente não perde mais uma oportunidade. Sim. Pelo contrário, a gente cria oportunidade, né? Ontem mesmo a gente passava no nosso carro e tinha um pessoal da prefeitura trabalhando, limpando o jardim, e na hora que o sinal fechou, parei, não é verdade? Sim. Chamei aquele pessoal e falei: ô, meus amados, poxa, por que vocês acreditam que a prefeitura cuida tão bem assim do jardim, dos canteiros da rua, e o sistema administrativo, com o nosso dinheiro, não cuida bem das pessoas? Foi verdade. Eles falaram: e é mesmo, é mesmo, é mesmo. Aí eu joguei os DVDs para eles do carro mesmo. Sim. Né? Lançamos os DVDs que o carro já estava saindo, porque o sinal havia aberto. Então, quer dizer, a oportunidade a gente tem que criar. Verdade. E o Salvador nos deu exemplo de tudo e também disso, da grande oportunidade que temos de falar dele. Então, quando ele se assenta naquele poço ali, né, que ele está ali, que vê uma mulher chegando, ele aproveita: eu vou falar para essa mulher da água viva. E você sabe, amada, que eu amo muitas passagens da Escritura. Sim. Eu amo o que saístes a ver, né? Verdade. Eu acho que essa é a minha preferida, eu entendo que ela fala muito. E a passagem do poço também, ela é chave. Ela é uma chave para o entendimento. Se você for parar para analisar letra por letra do que está escrito na Escritura sobre esse contexto, você encontra muita coisa. Com certeza. Em uma passagem pequena, em que, infelizmente, o sistema religioso só usa para falar que ele era o adivinhão, que ele adivinhou que ela tinha 5 maridos. Se nem de homem, esposo, ele estava falando. É mesmo porque ele não ia acusar a samaritana de algo desse tipo, né, Rubens? Pra que expor a mulher? Eu sei, você disse bem que não tem marido, que eu já tive 5, sua vagabunda. Exatamente. Né? O Salvador faria isso quando? De maneira alguma. Nunca ele faria isso. Então, Rubens, então explica assim melhor agora, né, sobre essa passagem, porque eu mesmo entendia dessa forma, sabe? Que ele falou espiritual, ele entendeu da maneira material, depois ele inverteu. O nosso Criador, né, e na figura do filho, ele é muito inteligente, amada. Salomão não era inteligente definitivamente. Com certeza. Se ele fosse inteligente, ele teria temor a um só. Esse é o princípio da sabedoria. Então, poderia dizer que ele era astuto, maquiavélico, frio, calculista. Ele tinha um raciocínio bom como Hitler talvez tivesse, como Stalin, como Napoleão, como tantos outros. Tá certo? Estadistas. Mas não inteligência. Inteligente era, é e sempre será o nosso Redentor. Aquele que morreu e está vivo novamente, que é por nós, é o único representante nosso. Esse é extremamente inteligente. Sim.
Você vê a atitude de inteligência desse homem que você nunca viu em nenhum outro e nem verá. Então, esse é inteligente. Então, quando ele começa a falar com a mulher samaritana, ele usa o jeito, né, dele de mostrar o invisível, sim, se tornando visível. Ele busca uma analogia, né, do que a pessoa não vê, para agora a pessoa passar a ver, de acordo com o que ela consegue ver. Ela vê o físico, ela não consegue ver o espiritual. Então ele agora começa a fazer analogia. E ele fala, mulher, dai-me de beber. Mas isso é estranho. É estranho porque aquele povo estava dividido. Havia uma parcela da população no local que não suportava a carga do Salomão e da família dele, dos sucessores de Salomão. Exatamente. E preferiram ficar de fora. Participavam de um grupo seleto. Agora, para os que ficaram lá em Jerusalém, eles eram os donos da verdade. Eles tinham um templo do Senhor. Eles tinham a casa do Senhor, eram representantes do Senhor, usurparam esse direito. Roubaram esse direito dos levitas. Os levitas. Mas tinha levita lá, então tinha assalariado por eles, porque compactuava. E não era para estar lá, porque lá tinha duas tribos. E era Benjamim e Judá, não levita. Então você vê que tem algo errado. Tem algo estranho. Agora, ele diz, mulher, dai-me de beber. E a mulher se surpreende, porque era um povo que achava que ela era imunda. E ela falava, esse cara está de armação comigo. Eu sou imunda, eu sou prostituta não porque se prostituía com homem, mas filha da prostituição como nós. Sim, sim. Nós não éramos porque o Brasil naquela época não era o que é hoje. Mas se fosse assim uma analogia, um exemplo, dizendo assim, o Brasil existia na época e era ali do lado. Então nós seríamos brasileiros imundos e prostitutos. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então ela também era uma prostituta imunda para eles, embora tivesse nascido diretamente de Jacó. É. Né? Você até abre um parênteses aí, amada, pode? Sim. Quando você vê que o seu Criador fala sobre bons exemplos e maus exemplos, ele usa, o levita passou de largo do homem que estava caído. O sacerdote passou de largo É verdade. do homem que tinha caído. Sim. Os religiosos da época, né? Os donos da verdade. Exatamente. Agora, o samaritano foi o bom samaritano. É. Os excluídos, Os excluídos. samaritano. Legal, é verdade. Tá certo? Certo. Então, fecha os parênteses. E aí ela fala, como você sendo judeu vai pedir logo a mim, que sou imunda? Aí ele fala, mulher, se você soubesse, se você compreendesse as coisas espirituais, né? Se você compreendesse as coisas espirituais, você estaria pedindo a mim. Exato. Não é verdade? É. E ele continua falando, porque o meu ensinamento, ele é um ensinamento não para essa vida, não para comer o melhor dessa terra, É. não de teologia da prosperidade, mas o meu ensinamento é para a vida eterna. E ela fala, o poço é fundo, não dá para alcançar isso, a água está muito longe, né? É. O poço é fundo, e como poderá tirar essa água viva? Aí ele vai e começa a falar do jeito que ela poderia entender melhor. E ele diz uma palavra que tocou nela. Vai lá. Não, acho que ela fala alguma coisa antes para ele ainda. Ah, sim, ele fala, o ensinamento que eu dou não é coisa para esse mundo, é para a vida futura, para a vida eterna. O ensinamento meu que eu dou, a minha água. Aí ela fala, então eu quero da tua água. Ela pediu. Sim. Então, meu moço, me dá do seu ensinamento, né? Sim. Porque eu não quero mais ficar sofrendo, tirando água do poço. Até com ela comparou com Jacó, que ele tinha feito aquele poço para eles tirarem água, né? Exatamente. Né? Que o Salvador tinha falado que ele tinha água viva. Né? Exatamente. Os ensinamentos que ela tinha espirituais tinham vindo de Jacó. É. Entende? Que eu estou falando aqui, a minha amada tem percebido e você também, que nós estamos falando o lado espiritual da coisa. A linguagem espiritual, né? Que o Salvador estava ensinando. Então ela fala, então agora eu quero aprender de você. Mas ela não está enxergando isso. Mas a conversa é essa. Sim. Porque você está me trazendo um ensinamento que não é para esse mundo. Porque esse mundo eu estou cansado de vir no poço pegar água.
Você está me trazendo um ensinamento da vida eterna de felicidade. Exatamente. Aí eu quero agora beber essa água. Aí ele fala, mulher, então vai e chama teu marido. Aí ele mudou. Ele foi pro físico. Sim. Chama teu marido. Marido, qual é a palavra marido, amada? Senhor. Senhor. E Senhor significa o quê? Baal. Baal, Deus Sol. Exato. Então quando você lê na Bíblia manipulada, a Bíblia podre, e aí você sabe por que eu digo que ela é podre. Não estou falando da Escritura. Eu estou falando aquela que Constantino, esses capetas, diabos, satanás fizeram. Constantino, Jerônimo, esses caras todos. Sim. Colocaram a palavra ali, Senhor. Exato. Tá certo? Que significa marido, que é o Deus Sol. Então é a mesma coisa aqui, num exemplo bem assim, simples, amada, para que a pessoa não fique perdida. Vamos dizer assim, ô Juquinha, meu filho Juquinha, de 6 anos, desce aí dessa mangueira, Juquinha. Eu já te falei, Juquinha, desce da mangueira, olha a mangueira, Juquinha. Tá chovendo, você vai escorregar daí, vai cair, Juquinha. Não brinca com a mangueira, você vai se molhar, Juquinha. Você não tá vendo que você vai se molhar na mangueira? E aí, amada, que mangueira é essa? É a árvore ou é a mangueira de jogar água? Ela tá falando da árvore. É da árvore, mas daqui a pouco eu falei que ele ia se molhar na mangueira. Já tô falando da água. Da água, e ele acha que é a mangueira. Que pode pensar que é a mangueira. Sim. E pode pensar que é água, por quê? Porque a palavra é a mesma. Sim. Você tem a mangueira, pé de fruta, e tem a mangueira de jogar água na planta. Sim. Então você reparou muito bem que dá para entender duas coisas. Sim. Da mesma forma, quando você fala marido, o Salvador estava falando para ela a mesma palavra, dizendo, vai lá e chama o seu Deus. Não é verdade? Exato. Ele falou marido, homem, ela entendeu. Ele falou mangueira, fruta, árvore. Ela entendeu mangueira, borracha. Sim. Porque o que ele queria dizer para ela era mangueira, borracha mesmo. Sim. Então ele falou marido, homem, físico. E ela entendeu o marido como o Senhor dela, o Deus dela. E aí não tem marido, aí ele disseste bem, você teve 5 deuses diferentes que você adorou. E hoje esse que você está adorando, que não é da água que eu estou te dando, é da água que Jacó está te dando. A tradição antiga de adoração. Jacó não falou, amada? Se for comigo, você será meu Deus. Sim. E não sentiu o desejo de adorar a Deus do jeito que os povos adoravam antigamente? Exatamente. Esse tipo de adoração, amada, é assim, ó. Eu estou aqui com incenso. Eu vou jogar incenso aqui. Eu sou do cão, do capeta. Eu vou jogar esse incenso aqui para Astarote. Tá certo? Sim. Olha, eu sou do diabo. Eu vou jogar esse incenso aqui agora para Moloque. Agora eu sou de Deus. Eu vou jogar esse incenso aqui para Deus, ó. A prática é a mesma. Entendi. É o que eu estou falando a vida toda. Não é uma prática diferente para um e para outro. Essas práticas são as mesmas. Você pode dizer que é para Deus, que é para o diabo, que é para Moloque, que é para Sol, que é para a Lua, que é para o céu, que é para qualquer coisa, amada. É a prática que está errada. A prática é que está errada, não é isso que ele pediu. Sim. No começo desse DVD, do DVD primeiro, aparece bem assim, ó. Se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não teriam matado muitas pessoas. Logo no início do DVD, é o Salvador falando. Se você compreendesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, tá certo? Por quê? Porque aquelas pessoas que aprenderam as coisas com o sistema religioso da época, aprenderam não como agradar ao Criador. Aprenderam práticas terríveis. E aí, na Samaritana, quando ele fala do marido, agora os olhos dela se abriram. Agora que ela viu que ele está falando de deuses. Aí a pergunta dela agora é material, física ou espiritual? Agora é espiritual. Por que agora a mulher faz uma pergunta espiritual, amada? Não seria porque agora ela enxergou a coisa espiritualmente? Sim. Agora ela teve uma visão aberta para o lado espiritual. E agora a pergunta dela é espiritual. Sim. Ela fala, agora ela está interessada. Ela está interessada em quem? Beber da água que ele está dando. É verdade. Tá certo? Entende? Entendo. Aquele que crê em mim. A palavra crê é a mesma palavra que obra. Não é que a palavra significa a mesma coisa. Mas se você trocar toda vez que tem crê pela palavra obra, você vê que encaixa perfeitamente. Porque ele fala, a obra é esta, que creia em mim. É verdade. Então, toda vez que você vê a palavra crer, pode trocar por obra na tua cabeça que dá certo. Tá certo? Então ele vai usar agora essa palavra crer. Do mesmo jeito que ele usou
Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. De água viva. Os ensinamentos de quem crê nele, como diz a Escritura, Sim. que é a obra da pessoa. Eu estou aqui fazendo esse trabalho aqui, essa é minha obra. Essa não é obra de Deus. Exatamente. Eu jamais peço a você dinheiro para a obra de Deus, nem para a minha. Tá certo? A minha é minha. Como é que eu vou pedir para a minha? Então não é minha. Exatamente. Né? E a de Deus não tem como fazer. Exato. Então, quando os discípulos perguntaram qual é a obra de Deus,